verdadeiro problema do passaporte sanitário não possui relação alguma com a vacina, seja ela experimental ou não, eficiente ou não. O problema é tão somente a obrigatoriedade. Ao contrário de outras vacinas, como as infantis, que podem ser exigidas na matrícula escolar, aqui estamos tratando de um passaporte vacinal, que para ser implantado com sucesso exigirá o monitoramento e a autorização de todas as atividades do cidadão, devendo ser cobrada para a entrada em qualquer lugar público ou privado reservado ao público. É evidente que a abordagem mais viável para a adoção de tal passaporte seria a utilização de um QR Code pelo smartphone, justamente como acontece na China, com a parceria de grandes empresas de computação. Estamos falando do monitoramento constante de cada cidadão brasileiro que esteja locomovendo-se dentro do próprio território nacional. A Constituição Federal de 1988 prevê em seu inciso 15 do artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, o seguinte: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Ora, o passaporte é um documento que predominantemente serve para que estrangeiros entrem em outro país. Mesmo dentro desse contexto, é exigido apenas uma única vez. Agora, o que se propõe é que um brasileiro seja obrigado a exibir um passaporte para que possa exercer suas atividades diárias e básicas. Na prática, um verdadeiro apartheid que vai transformar o não vacinado ou vacinado que se recuse a adotar o passaporte em uma espécie de sub-humano, incapaz de viver o seu cotidiano, como ir ao banco ou simplesmente comprar pão na padaria sem que seja forçado a apresentar o passaporte digital. Tal sistema favorece claramente o totalitarismo e jamais seria sequer discutido se não fosse o terror decorrente do medo da morte por causa dessa doença. Mas, uma vez implantado, se um partido totalitário alcançar o poder, quantas outras exigências serão impostas? Na China, um sistema moderno de monitoramento do cidadão já prevê um cartão de pontos, onde o governo determina o que as pessoas podem ou não fazer. Se, por exemplo, alguém receber uma multa de trânsito, sofre redução nos pontos desse cartão cidadão, podendo a vir ser proibido de acessar lugares públicos e serviços do governo. Muitas campanhas de vacinação foram feitas com sucesso ao decorrer da história, sem despender esse nível de controle. Não podemos jamais abrir um precedente tão perigoso. Temos que lutar contra o totalitarismo. Vacinados e não vacinados, juntos. É a nossa liberdade que está em jogo e esse jogo definirá se viveremos em uma sociedade democrática e livre ou em uma tirania de alta tecnologia, onde quem não obedecer ao grande irmão será marginalizado.